primeiro sintoma que eu quero trazer para vocês, o pânico. Quem aqui nunca conheceu alguém, né? Porque na sala, com certeza, não tem ninguém que tenha lidado com esse tipo de situação, pessoalmente, com certeza, mas, assim, pessoas que vocês conhecem, né? Que sofrem hoje do pânico, uma doença que está aí para todo mundo ver, até aquelas pessoas que antes se consideravam inalcançáveis, inatingíveis, né, sem nenhum problema, hoje estão precisando lidar com essa realidade do pânico. E vocês, com certeza, no dia a dia de vocês, encontram pessoas que têm esse tipo de sintoma, né? Este é um dos sintomas de pessoas que estão com a saúde emocional comprometida. Um outro sintoma, a depressão. Provavelmente, inclusive, vocês encontram no dia a dia de vocês, no exercício da atividade de vocês, pessoas com esse sintoma de depressão, né? E como abordar, como lidar com pessoas com esse tipo de realidade, né? De problema. Isso é sério. E isso está aí o tempo todo, vocês no dia a dia tendo que lidar com essas pessoas, não é verdade? Ó, olha aqui, alguém está falando no chat. Ah, que legal, a Karina com formação em constelação, muito bacana, show, maravilha. O Júlio falou também aqui, né? Silencioso, o Salatiel, ótimo em conversar. Ah, tá, porque ele levantou a mãozinha, né? Legal. A qualquer momento, pessoal, vocês podem levantar a mão, podem participar, tá? Podem falar. Eu vou ter o maior prazer em ouvir vocês. Mas, enfim, eu sei que tá todo mundo Professor, eu levantei sem querer, viu? Foi sem querer. Foi. Mas eu estou presente aqui assistindo, estou gostando da palestra, viu? Ah, que bom, gratidão. Muito bom mesmo. Show de bola. Então, essas questões... Oi? Desculpa, na realidade eu coloquei, porque Salatiel, dentro do nosso grupo, é um amigo que mais conversa e gosta de conversar. E hoje ele está silencioso, e não é muito forte dele o silêncio. Aí eu estou estranhando o silêncio dele. Entendi, Júlio. Você está dando uma cutucada nele, está provocando, né? Legal, legal. Vamos entender, inclusive, depois por que o Salatiel gosta tanto de conversar, viu? Tem explicação para isso. Fala, Thelma. Não, tudo bem, estou adorando. Ah, legal, que bom, gratidão aí pelo feedback. E o povo está chegando, viu? Vamos lá, vamos que vamos. Então, a depressão, por exemplo, nós sabemos que é um sintoma que afeta e tende a afetar, inclusive está sendo aí colocado pela OMS como sendo uma das doenças que vai ser o mal do século, né? Tem pessoas hoje, até crianças, convivendo com depressão, tem famílias inteiras convivendo com depressão. Isso aqui é uma realidade hoje. Então, nós precisamos olhar para isso e entender que todos esses sintomas têm origem aqui nas nossas emoções. Na realidade, eu vou dizer mais para vocês. Tudo que afeta a nossa vida, 95% de tudo que nós fazemos vem daqui das nossas emoções, do nosso inconsciente, e até mesmo a saúde física, ela traz reflexo do inconsciente. E é importante vocês entenderem isso a partir de agora. Por quê? Porque às vezes a gente tá com aquela dor de cabeça, né? É só uma dor de cabeça, mas é tão comum, a gente já está tão acostumado a conviver com dor de cabeça, toma ali uma dipirona, um Dorflex e passa, não é verdade? Mas todo tipo de sintoma físico, ele tem origem nas nossas emoções. E esses sintomas aqui já são sintomas mais graves, né? Já são doenças, na verdade, não são sintomas somente, mas já são doenças que precisam ser olhadas, porque estão aí. E se a gente não olhar, muitas vezes desqualificar ou não atentar, não der atenção a isso, nós vamos nos encontrar em situações extremamente difíceis depois de lidar, né? Mais difíceis ainda. Então, tem que olhar enquanto está surgindo ali, enquanto começam a surgir os primeiros sintomas, é que a gente precisa começar a olhar para isso. Um outro sintoma dessas questões, né, de saúde emocional, o dinheiro. Como assim, Rosa? O dinheiro é um sintoma. Não o dinheiro em si, mas como você lida com o dinheiro. Tem pessoas que o tempo todo, por mais que elas ganhem, elas estão endividadas. Às vezes elas entram num ciclo de um dia ganha muito dinheiro, no dia seguinte ela perde, depois ela volta a ganhar de novo, depois ela torna a perder novamente. Então é como se ela nunca conseguisse parar
o dinheiro na mão dela, ela não consegue fazer uma reserva, ela não consegue nem comprar as coisas que ela quer. Em alguns casos, até as pessoas dizem assim, mas, professora, eu nem sei com que o meu dinheiro foi gasto. Eu nem vi o dinheiro. Olha que coisa, né? As pessoas, elas dizem que nem viram o dinheiro. Isso é muito sério. E isso também está relacionado à saúde emocional. Como nós lidamos com o dinheiro, como nós gastamos o dinheiro. Também diz sobre como anda a nossa saúde emocional, né? Aqui nessa sala eu também tenho certeza que ninguém tem problema com dinheiro, todo mundo tem reserva financeira, tá todo mundo protegidinho, guardadinho, mas a gente sempre tem alguém na nossa família que vive endividado e ainda acha que a gente ganha bem e que tem a obrigação de ajudar e dar o dinheiro, né? Assim que funciona. Até mesmo isso, muitas vezes eu me senti na obrigação de ajudar alguém, me senti na obrigação de pagar porque alguém não tem a condição de realizar aquele projeto, né? Como já vi situações nos meus atendimentos, de encontrar pessoas que às vezes elas têm o dinheiro, têm patrimônio, mas elas não conseguem usufruir disso. Por quê? A família está lá e ela é como se ela fosse a pessoa mais bem-sucedida da família e ela tem a obrigação de suprir a deficiência ou a necessidade de pessoas da família que não tiveram a mesma sorte, né, que elas, porque parece depois que a gente conquista que foi sorte, né? E com isso a gente acaba nunca tendo, ou essas pessoas acabam nunca tendo o dinheiro ou conseguindo fazer uma reserva ou sempre estando endividada, né? Então esse também é um sintoma muito recorrente. Um outro sintoma é a procrastinação, né? Aqui também eu tenho certeza que ninguém procrastina, mas procrastinar é algo que hoje já faz parte da nossa vida, né? A gente não gosta de fazer alguma coisa ou não está a fim de fazer, aí procrastina. Quantas pessoas aqui, às vezes, passam um dia no trabalho, quer dizer, não é nessa sala, né? No setor do lado, é no órgão que fica do lado de vocês, entendeu? Passa um dia no trabalho e não faz tudo que tem que fazer, mas quando chega depois, tem que ficar até mais tarde. Não é o caso do Júlio, hoje está trabalhando até mais tarde, não é seu caso, Júlio, mas tem gente, né, que acaba fazendo isso, passa o dia todo enrolando, não faz o que tem que fazer, fica distraído com outras coisas. Por quê? Porque não gosta do que faz, porque não se identifica com aquilo que tá envolvido, né, no dia a dia, no trabalho, na rotina, e acaba procrastinando. E isso vale não só para o trabalho, mas para a vida, né? Tem gente que passa a vida inteira sem organizar, por exemplo, documentação. Eu já vi famílias que perderam, às vezes, até patrimônio. Por quê? Porque o pai, né, enfim, quem adquiriu aquele patrimônio não organizava a documentação, não registrava, né, não organizava os papéis e, de repente, estava perdendo tudo aquilo. Isso está ligado a quê? A procrastinação, a adiar, a deixar para depois, a empurrar com a barriga, né, a fazer quando der certo, quando tiver afim, e isso acontece. Outro dia também atendi um cliente que dizia, olha, Rosa, hoje todo o meu setor teve que ficar até mais tarde, porque teve uma pessoa da equipe que não fez a parte dela e nós tínhamos prazo para entregar, então comprometeu toda uma equipe ficando até mais tarde para conseguir entregar uma tarefa, enfim, um compromisso no prazo. E isso é sério, ainda mais no setor de vocês, né? Na área de vocês, que tem prazo, que tudo tem prazo. Então, isso é muito importante de se pensar. Um outro sintoma muito comum é a dependência emocional. O que é a dependência emocional? Muito pouco se falava sobre isso, hoje já é mais comum, mas talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Contudo, a dependência emocional é hoje algo muito sério que a gente tem que olhar, tem que atentar, que é o fato de algumas pessoas se sentirem tão apegadas e tão conectadas a outras pessoas que elas deixam de viver a própria vida delas e começam a viver em função da outra pessoa. E quando eu digo viver em função da outra pessoa, não quer dizer que ela deixa de trabalhar ou que ela deixa de fazer as coisas que ela faz no dia a dia, não. Mas é quando ela faz escolhas baseadas na opinião de alguém que elas consideram importantes para ela. Então, às vezes é a esposa que compra, né, alguma coisa só se o marido gostar, se o marido não gostar, ela não compra, ou ela faz ou deixa de fazer alguma coisa, porque a pessoa com quem ela convive, né, que é importante a opinião dessa pessoa para ela, então ela vai atender à intenção daquela pessoa.
Se a pessoa gostar, ela faz. Se ela não gostar, ela não faz. Isso acontece conosco, às vezes, no dia a dia, com o marido, com o pai, com mãe, filhos. Né? Às vezes, a gente chega para o nosso filho e quer impor uma forma de pensar e quer que o filho haja conforme aquela maneira de pensar. E nós criamos uma relação de dependência tão grande com esses filhos que eles acabam deixando de ser eles e atendendo a nossa expectativa. Às vezes numa escolha profissional, né? Às vezes num relacionamento afetivo. Então, isso está presente o tempo todo. A dependência emocional é eu fazer alguma coisa porque da outra parte, que é um pouquinho eu me importo, né? É atender a necessidade, a expectativa do outro. Ou fazendo ou deixando de fazer. Ou seja, eu faço ou deixo de fazer por causa do outro e não por mim mesma. E durante muito tempo, pensar em nós mesmos foi tratado como sendo egoísmo. Nós crescemos ouvindo isso. Você precisa pensar no outro. Você precisa pensar, né? Se você não come a comida toda, porque tem gente aí passando fome, você tem que comer a comida toda. Então, você precisava comer, não é porque você precisava se alimentar ou porque você ainda estava com fome. Era porque tinha gente passando fome e você não podia deixar a comida ficar no prato, né? De quem era essa expectativa? Era dos nossos pais. Não é verdade? Então, estou o tempo todo buscando atender a expectativa e a necessidade de alguém e não a minha própria necessidade. E nós não aprendemos a pensar em nós não aprendemos a sequer entender o que realmente é importante para nós. Talvez tenha muita gente aqui na sala que hoje está nesse trabalho, está nessa função, está nessa atividade, porque alguém da família falou, porque o ideal era ser concursado, né? Porque o correto era buscar algo que desse segurança e tal. E aí? Está feliz? Está satisfeito? É realmente isso que você quer? Então, a ideia hoje aqui é trazer algumas provocaçõezinhas para vocês. A dependência emocional é também um sintoma que nós precisamos olhar, porque traz essa referência de uma saúde emocional comprometida, realmente precisando ser cuidada.